uma coisinha aqui, não sei se ainda começou. Acho que agora sim. Então, beleza. Gente, novamente, bom dia, obrigada pela presença. Eu gostaria de dar as boas-vindas à Semana de Afras de Estudo Afroasiáticos. Esse ano nós estamos com o título Orientalismos Ontem e Hoje, o Não-Ocidente em Perspectiva. Esse evento tem a proposta de refletir, incentivar e destacar os campos de estudos históricos sobre as múltiplas Áfricas e Ásias, que já se fazem presente na Universidade Brasileira pela pesquisa de acadêmicos em diversos níveis de formação profissional, bem como fomentar novas pesquisas e pesquisadores em início de carreira. Para tal, nós estamos contando com 3 conferências com professores e profissionais convidados, 10 minicursos coordenados pelos integrantes do GEAFRAS e 15 mesas temáticas, somando 75 comunicações orais de pesquisadores de todo o país. Desculpa. Os minicursos da Semana GEAFRAS foram pensados como um espaço para explorar os temas de pesquisa dos membros integrantes do grupo de estudos africanos e asiáticos, para que vocês possam conhecer o nosso trabalho e se integrar à diversidade de temas explorados pelo nosso grupo. Nessa mesa, nós estamos recebendo a Beatriz, que é mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Paraná, e vai apresentar para a gente o minicurso sobre o livro do chá. A Beatriz é historiadora pela Universidade Federal de Rondonópolis, mestranda em História, Cultura e Sociedade da linha de pesquisa Cultura e Poder pelo PPG-RIS UFPR, e atualmente pesquisa o projeto estético presente na obra O Livro do Chá, de 1906, de Okakura Kakuzo, para o Japão do século XX, considerando as dinâmicas e disputas discursivas do período e o processo neocolonialista e imperialista ocidental. Tem experiência na área de História Cultural, com ênfase em História do Japão e Era Meiji, além de análise de fontes literárias e outras temáticas contemporâneas. Beatriz, em nome da comissão organizadora da Semana Chiafras, eu agradeço muito pela sua disponibilidade de planejar esse minicurso para o evento, estar aqui conosco nessa manhã de chuva em Curitiba, apesar de que não está chovendo agora, mas está nublado. Vamos torcer para não chover. Também agradecer a presença de todo mundo que está aqui como ouvinte, assim como de todo mundo que vai assistir o minicurso posteriormente na modalidade assíncrono. Eu só gostaria de lembrar ainda que essa aula está sendo gravada para ser disponibilizada a esses participantes assíncronos, e que irão receber esse link de acesso junto para o vídeo, junto de uma questão avaliativa feita pela Beatriz, que é requisito para poder ter o certificado de participação do evento. Nós vamos dar um prazo de 7 dias úteis a partir do envio desse link e para o endereço de e-mail cadastrado em cada inscrição. Bem, eu acho que os ditos são esses. Para quem está aqui presente no síncrono, eu vou botar a lista de presença no chat. Eu não, Maria Helena. Maria Helena é a outra coordenadora dessa mesa. Então, Maria Helena, dá um oizinho aí para a galera. Ela vai coordenar o chat, então, durante a apresentação da Beatriz, vocês fiquem à vontade para poder interagir pelo site, pelo chat, para colocar as suas dúvidas de uma vez, mas a Beatriz vai responder o que vocês quiserem perguntar ao final da fala dela. Então, quando estiver faltando uns 45 minutos, eu vou avisar para ela do tempo que ela ainda tem para encerrar, e a nossa ideia é ficar com entre 20 a 30 minutos de debate, tá? Então, vocês não precisam ficar com vergonha, pode todo mundo interagir bem no chat durante a apresentação, inclusive, que no final a Maria Helena vai ler para a gente as perguntas de vocês. Acho que vou parar de falar, né? Já falei demais. Beatriz, a palavra é sua, muito obrigada novamente, e uma ótima aula para todo mundo. Isso aí, muito obrigada, Nakita. Bom dia para todas, todos e todos. Eu agradeço muito a inscrição de vocês, o interesse e a presença, né, principalmente. Muito obrigada aí às coordenadoras, são pesquisadoras extremamente competentes, que eu admiro demais. Então, muito obrigada por disponibilizarem de tempo para estar aqui me auxiliando. Obrigada também ao professor Otávio, meu orientador, pela presença também e o apoio. E é isso, né? Vamos começar? Chega, né? Chega de agradecimentos. Vocês estão me escutando bem? Meu áudio tá legal? Estamos ouvindo. Beleza. Estamos ouvindo. Então vamos começar, né? Se slide passou. Então, o nosso tema, né, como a Nakita apresentou para vocês, é o livro do Chá, Um Olhar Japonês sobre o Desastre Branco na Arte.
Essa é uma pesquisa que eu iniciei na graduação, e agora eu levo para o mestrado, porém com outras perguntas, né? A fonte é a mesma, mas as temáticas, as questões, as problemáticas já são outras, né? Antes eu pesquisava sobre tradução cultural no livro do Chá, e hoje eu pesquiso sobre o projeto estético, presente neste livro. Então, nosso objetivo aqui, né, como eu já adiantei, é analisar a proposta estética que o livro do Chá apresenta para a construção de um selfie japonês no século XX. Nós já vamos entender o porquê que esse projeto era necessário, o porquê havia essa necessidade de uma construção de uma identidade. E vamos considerar também as disputas discursivas do período. Não era só o Kakuzo que estava pensando, eu falo Kakuzo, o primeiro nome dele, né, porque eu sou íntima. O que o Kakura estava pensando sobre identidade, mas também tinham outros projetos acontecendo, né, outros discursos rolando ali no período. E também, é claro, né, vamos considerar a violência neocolonial, especialmente dos Estados Unidos, ali no final do século XIX, e a dinâmica do capitalismo globalizante, né? Então, nós temos essa etapa do capitalismo onde a arte e a cultura, né, estavam a serviço dessa lógica mercadológica, né? Então, ali, vamos considerar todas essas dinâmicas, esses processos políticos também. No entanto, estamos considerando o livro do Chá como uma fonte histórica da história cultural. Então, o meu viés aqui vai ser mais de história cultural, não deixando de lado, é claro, né, as contradições da política e da economia do período, tá? Aqui eu fiz um breve resuminho, assim, um apanhado geral de contexto histórico, né, dos temas que nós vamos lidar aqui nesse mini curso. Então, no primeiro momento, nós vamos falar um pouquinho sobre história, é claro, né, do recorte temporal que nós estamos falando, e do autor, do Kakura Kakuzo. Depois, eu vou delimitar aqui, elencar três conceitos essenciais para que a gente prossiga com a conversa, né, eu vou falar um pouquinho sobre o que é orientalismo, o que é ornamentalismo e modernidade colonial. Eu escolhi esses três conceitos porque eu acho que eles já apanham bem, né, já dão conta bastante da nossa fonte. Claro que muitos de vocês já conhecem esses conceitos, né, mas caso, né, alguém não conheça, eu vou aqui dar uma breve contextualização sobre cada um deles. Mais tarde, então, nós vamos falar sobre a fonte em si, nós vamos entrar, eu estou segurando ele aqui, balançando, né, é o livro do Chá, na minha mão, é apoio emocional aqui no meu colo. Nós vamos entrar realmente na fonte, vamos analisá-lo como uma metáfora e como um projeto estético. E aí eu quis, né, na minha vigarice, colocar no final do mini curso algumas contradições e desafios para que vocês fiquem pensativos e eu não fique com essa pulga atrás da orelha sozinha. Vai que vocês têm contribuições a dar, né? Eu agradeço para minha pesquisa. Então, vamos começar aqui, né, nosso tema, iniciando, como eu falei, pelo contexto histórico. Nós estamos falando de um período muito especial do Japão, né, que é a Era Meiji. É uma das eras mais pesquisadas no campo da história, né, não sei quantas outras áreas, mas pelo menos na história temos muitas produções sobre a Era Meiji, que começa ali em 1868 e vai até 1912, com o imperador Mutsuhito, ou imperador Meiji, né? Aqui temos uma fotinha dele, com roupas bastante ocidentalizadas, né, digamos assim. Isso é muito importante, muito simbólico para o período que nós vamos conversar. E esse período, ele vem ali, digamos que um estopim, né, para todos os acontecimentos da Era Meiji, né, ou eu estou classificando dessa forma, né, com a chegada do Comodoro Perry, em 1853, no Japão. Né, esse Comodoro é representante dos Estados Unidos, e ele vai ali gentilmente levar uma proposta muito democrática ao Japão de abrirem os seus portos, né, de que o Japão abra os seus portos comerciais para comercialização com as potências daquele período, sob a ameaça de ataque. Né, então, uma proposta assim
por pura e espontânea pressão, né? Depois de muito debate, depois de muitas disputas ali internas, finalmente o Tratado de Kanagawa é firmado em 1854 e o Japão passa a comercializar com países europeus e com os Estados Unidos, né? O interesse dos Estados Unidos era principalmente ter um porto de repósito de carvão, né? Então ele era interessante para as rotas comerciais dos Estados Unidos, então por isso, como sempre, né, eles chegam com uma proposta irrecusável aos países onde eles têm algum interesse, né? Com essa abertura dos portos, né, porque acho que você, com certeza, quase todo mundo sabe aqui, né, mas o Japão passou por um período longo de um suposto isolamento comercial, né, sendo o Japão um arquipélago unindo ao fato desse suposto isolamento, né, eu estou falando suposto porque o Japão comercializava sim com alguns países, tá, durante esse período de isolamento que os historiadores gostam de colocar. Mas realmente, de fato, estava isolado de vários comércios com as potências daquele período, né? Com essa abertura dos portos, começa-se um processo de competição comercial, o Japão querendo correr atrás, sabe, de se colocar em paridade com as outras potências do período. Então, entra ali um processo de modernização, e nós já vamos falar sobre como que modernização, nesse caso, é um discurso que vem junto com o colonialismo, nesse caso com o neocolonialismo, né? Quando quando aconteceu o processo de colonialismo, por exemplo, aqui nas Américas, né, vinham com aquele discurso de civilizatório, né, mission civilisatrice, né, que falam, não, gastando o meu francês de centavos aqui, de levar a civilização para os povos bárbaros, né, os povos sem cultura, né? E aqui no neocolonialismo, né, nós vamos ver esse mesmo discurso se repetindo quanto à modernização, né? Então o Japão ali considerado um país atrasado, um país feudal, né? Enfim. E o Japão também comprou esse mesmo discurso, né, para poder competir ali em paridade com os outros países. Também, junto com esse processo, passam a entrar bastantes estrangeiros no país, né? Circular ali muitas línguas, muitas culturas diferentes. Então, estamos falando de uma emergência de culturas, de um turbilhão de culturas ali no arquipélago japonês. Esses estrangeiros, esses contatos com estrangeiros, passam a criar conflitos ali com as alas mais tradicionais e mais conservadoras do Japão, né? Enquanto, de algum lado, a crítica a essa entrada se firmava em essa é uma ameaça imperialista ao Japão, essa é uma entrada violenta. Por outro lado, nós temos realmente alas mais tradicionais que vinham ali os estrangeiros como uma ameaça moral, né, à identidade japonesa. Então temos esse período de ocidentalização, né, o Japão passa ali a importar muita da cultura ocidental, estadunidense, europeia, e, assim, também a necessidade de uma identidade nacional, de criar um Estado nacional com uma identidade, né, para se opor à alteridade dos outros países. Então, aqui nós temos alguns conceitos-chave. Como eu já adiantei, né, a modernidade colonial, da Tani Barlow, que ela vai falar que modernidade é indissociável do colonialismo. Temos o orientalismo, do Edward Said, também outro conceito muito difundido, né, talvez o mais famoso desses três, com certeza, né, o mais famoso, que ele vai dizer que o Ocidente, né, Ocidente e Oriente, primeiro, como categorias imaginárias, categorias não orgânicas, categorias que são inventadas, né, só que inventadas não por si mesmas, não como criação autônoma, mas como uma criação do Ocidente, como uma criação da Europa, né, principalmente, vamos colocar assim, que vai criar a imagem de si mesma como uma potência avançada, uma potência racional, tecnológica, moderna, em oposição ao Oriente, que seria atrasado, que seria místico, com pessoas bárbaras, violentas, né? Então, estamos falando de orientalismo não como uma categoria de Oriente, não como uma categoria geográfica, mas como uma categoria ideológica, política mesmo, né?
E por fim, ornamentalismo, da Annie Cheng, em que ela vai falar que o ser asiático foi inventado, né, por esse ocidente como uma performance ornamental. E aí eu trouxe essa imagem desse personagem do filme Bonequinha de Luxo. Tem assim, poderia trazer um monte de pinturas orientalistas, né, principalmente com os árabes, né, foram feitas muitas pinturas de mulheres seminuas, fumando os mais diversos e exóticos tipos de fumo que existem no mundo árabe, né? Mas eu quis trazer esse personagem, primeiro porque talvez muitos de nós aqui já conheçamos, né, ele, nesse filme muito clássico, dos anos 60, acho que é de 1961, se eu não me engano, e é um personagem que não é interpretado por um ator chinês, é um ator ocidental, eu não vou me lembrar qual ator que é, mas ele se paramenta ali, né, coloca uma prótese de dente, uma maquiagem super pesada para ele se ornamenta como um asiático, né? Então eu acho isso muito simbólico e talvez seja uma imagem já familiar para vocês e para mim também. E esse conceito de ornamentalismo da Cheng, ele se relaciona também muito com o estereótipo colonial, né? Que aqui eu tô localizando ele em Homi Bhabha, que fala sobre esse estereótipo como uma maneira de prender o ser colonizado em uma fixidez, em uma rigidez que não permite que ele seja diferente daquilo que o estereótipo diz, né? Então, o japonês, ele não pode ser diferente do que diz o que é um japonês, senão ele não é considerado japonês o suficiente, né? Então, o estereótipo, ele tem essa categoria, esse papel de encaixar as suas vítimas, né, os seus estereotipados, em uma forma que não permite que ele que ele mude, né, que ele tenha hibridismos, enfim, né, sempre preso em uma categoria específica. E o japonismo, né, o japonismo foi um movimento artístico, né, foi uma mania ali da Europa pelas artes japonesas, né, que vai influenciar muitos pintores da época. Acho que um dos mais difundidos é o Van Gogh, com certeza, né, vocês já viram aquela pintura dele, Amendoeiras em Flor, que é uma pintura com fundo azul e uma árvore branca na frente, florida, né, é um dos quadros, umas telas mais famosas com a influência do japonismo. Bom, agora finalmente falando sobre o Kakuzo, né, meu amigo Kakuzo, que eu tô chamando pelo primeiro nome, ele nasceu em Yokohama, né, que vocês estão vendo ali, fica numa região bastante interessante, né, ele ostentava um importante porto comercial, acho que até hoje ainda, né, e isso vai ser relevante para a carreira do Kakuzo, porque ele nasce nessa região portuária, em que o pai dele é um comerciante de seda. Então, ele recebe muitos estrangeiros, né? E isso vai influenciar muito na carreira dele, na formação intelectual dele. Afinal de contas, né? Ele já aprendeu inglês aos 9 anos de idade. O pai dele já coloca ele numa escola ali para aprender a língua inglesa, para que ele possa, né, continuar com os negócios da família, o que não foi o que aconteceu, né? Ele nasce ali em 1863, morre jovem, né, em 1913. Qual que é um pouco do currículo dele aqui, do Lattes dele, né? Ele estudou no Instituto de Línguas Estrangeiras de Tóquio, né, atual Universidade de Tóquio. Fez parte do Ministério da Educação, no Departamento de Ensino de Música. Ele ajudou a fundar e foi presidente da Escola de Arte de Tóquio, que é a atual Tokyo Geijutsu Daigaku, né? E também fez parte do departamento chinês e japonês do Museu de Belas Artes de Boston. Então nós temos aqui uma personalidade cosmopolita, né? Tanto uma pessoa que atuou ali nas instituições artísticas do Japão e até governamentais, né, fazendo parte do Ministério da Educação, quanto no exterior, né? Ele já viajou para muitos países, dentro da Ásia, principalmente fora da Ásia também. Então nós temos essa personalidade que transita entre muitos espaços diversos, né? E isso vai dizer muito sobre a obra dele, a produção dele. Outros dados sobre ele, né? Isso já é discutível. Tudo isso que eu falei antes, temos registros, temos fontes, temos, né, materialidade. Agora, essas outras aqui já são
interpretações e análises dessas fontes, né? Então, digamos que ele foi um teórico moderno da arte em seu tempo, embora nós vamos conversar que ele foi considerado um ultranacionalista nos anos 30, depois que ele já tinha morrido, né? Ele vai ser resgatado nos anos 30, ali no período de guerra, como esse personagem que vai fundamentar o ultranacionalismo japonês, o imperialismo japonês na Ásia, né? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, mas para todos os fins, né, no seu tempo, enquanto ele estava vivo, ele era um teórico moderno da arte. Então, ele vai falar sobre artes, principalmente as belas artes, né, artes plásticas, e vai ser professor, inclusive, também, na instituição que ele fundou. Como eu falei, foi um cosmopolita, né, viajou muito, passou muito tempo fora do Japão, morou na Índia, passou muito tempo nos Estados Unidos, em Boston. Ele tinha uma grande amiga, Isabella Gardner, que atualmente a casa dela é um museu, né? Ela era uma espécie de colecionadora de artes. Inclusive, muita fofoca sobre o Kakuzo. Quem quiser saber muitas fofocas sobre ele, me manda um e-mail, eu tenho muitas, de casos com mulheres casadas, até tretas internas com outros teóricos, briga por carta e tudo mais. Muito legal. Ele é um ótimo personagem para quem gosta de tretas, como eu. Eu fiz questão de colocar o nome do autor que afirmou isso, porque aí, né, não é culpa minha, sabe? Que ele diz que ele foi o primeiro teórico a substituir a via política pela via cultural, pela via da teoria cultural, e entender a modernização como ocidentalização. Então, lembra quando a gente falou sobre modernidade colonial? O Kakuzo já tinha adiantado essa ideia nas obras dele, de que o discurso da modernização vinha carregado por, na verdade, um domínio do Ocidente. Né? Então, ele já estava fazendo essa relação ali no início do século XX. Né? Aqui as obras dele, The Ideals of the East, with special reference to the art of Japan, The Awakening of Japan, que esse foi resgatado com força ali nos anos 30, né, tal. E o livro do chá, que é o que a gente vai falar hoje, The Book of Tea, 1906, que é o único que nós temos tradução para o português até o momento, né. Então, vamos ao que interessa. O livro do chá, primeiro de tudo, né, o mais interessante, é que ele foi escrito inteiramente em inglês, e sem tradução, tá? O Kakuzo realmente escreveu, redigiu o texto todo em inglês. Todas as obras dele, inclusive, né? Ele escreveu primeiro em inglês, lançou primeiro fora do país, né? Sendo que o livro do chá foi lançado em Nova York. E aí, por esse dado, nós já entendemos com quem que ele estava falando, né? Ele não estava falando com japoneses. Ele estava falando com, pelo menos, países que falam inglês, né? O livro, ele tem esse nome, o livro do chá, porque ele faz referência à cerimônia do chá, o Cha no Yu. Porém, quem estava aqui mais cedo, viu eu e o Cauê brincando aqui sobre esse tema, né, de que, na verdade, o livro não fala muito sobre cerimônia do chá. Muito embora, tá, fazer essa meia-culpa, tem uma contextualização muito interessante sobre as escolas do chá, sobre teóricos da cerimônia do chá, sobre as fases de apreciação do chá, né? Então, todo esse parâmetro da história do chá do Japão, desde a China, tem no livro do chá. É um livro pequenininho, né? Um livro bem curtinho, então não tem assim uma grandes aprofundamentos sobre esses temas, mas existe um parâmetro interessante sobre a apreciação do chá. Né? A cerimônia do chá é uma cerimônia tradicional, né, muito celebrada no Japão, e que existe toda uma ritualística dentro de uma sala, para um momento de apreciação do chá. Né? Enfim, ele fala com os intelectuais do período, né, afinal de contas temos aqui toda uma obra com reflexões filosóficas, metafóricas, com contextualizações históricas, metáforas. Então, ele estava falando realmente com os intelectuais do período, né, os intelectuais da arte. E, assim, né, muitas pessoas vão categorizar o Kakuzo como um historiador da arte. Né?
Ele faz um panorama, eu falei, né, de histórico das fases da apreciação do chá, fala sobre os elementos estéticos que compõem a cerimônia, né, e não tanto sobre, digamos, os elementos materiais dentro da sala do chá, mas sobre os elementos estéticos, né, os aprofundamentos e as reflexões estéticas sobre tais objetos e sobre o ritual, sobre a cerimônia do chá. Também fala muito sobre a contribuição filosófica dos grandes mestres do Chanoyu. Né? Na minha pesquisa na graduação, eu tratei o livro do chá como uma carta aberta ao Ocidente, né? Na verdade, um grande manifesto do Kakuzo no final da sua vida já, né? Ele morre ali 7 anos depois, e vai ser a última obra dele, então dá para se considerar que foi uma obra que ele pesou ali toda a sua carreira, né, toda a sua trajetória intelectual até aquele período, e fez uma síntese do seu pensamento, né, talvez a fase mais madura do seu pensamento, e compilou nessa obra. Porém, aqui eu também estou tratando essa obra como um tratado estético, né, uma obra de estética, inclusive eu acho que até na ficha catalográfica dele tem algo assim, né, tratado estético, ensaio estético, enfim. Também estou tratando essa obra aqui como uma metáfora, e metáfora no sentido de figura de linguagem, né, é de quando você desloca um objeto de um sentido, do seu sentido já sabido, já compreendido por todos, e desloca ele para um outro sentido diverso, figurado, né, é disso que se trata uma metáfora. Então, se eu falo que fulana é uma flor de cerejeira, eu não estou falando que ela é literalmente uma flor de cerejeira, eu estou deslocando a flor de cerejeira do seu sentido original, que é uma flor que vem de uma árvore de cerejeira, para um sentido figurado de uma pessoa delicada, uma pessoa bonita, cheirosa, né? E todos esses sentidos, eles são introduzidos nesse objeto que se desloca de um sentido para o outro, né? Desse movimento de deslocamento. E aqui, no caso, a metáfora é a cerimônia do chá como uma síntese do modo de vida e da identidade japonesa. Então, aqui nós já temos uma primeira etapa dessa compreensão de que cerimônia do chá, neste livro, é uma síntese do modo de vida japonês, da filosofia de vida japonesa, ou melhor, do projeto estético, do projeto de self japonês proposto por Okakura Kakuzo. Eu trouxe aqui uns trechos, bem pouquinhos, né, por medo mesmo de não dar tempo da gente dar conta, né, de todo o conteúdo, mas eu achei legal trazer pelo menos um trecho para vocês entenderem, para quem não leu o livro ainda, mais ou menos do que eu estou falando, né, que eu não estou tirando tanto da minha cabeça assim, né. Então, esse trecho da página 32 dessa edição que eu tenho aqui. Quando o Ocidente compreenderá ou tentará compreender o Oriente? Nós, os asiáticos, ficamos com frequência consternados com a estranha teia de fatos e fantasias que tem sido tecida a nosso respeito. Somos descritos como seres que vivem do perfume do lótus, quando não de ratos e baratas. Ou é fanatismo inútil, ou sensualidade abjeta. Dizem até que somos menos sensíveis à dor e ao sofrimento e ao ferimento em decorrência de um certo endurecimento da nossa estrutura nervosa. Então, aqui ele está denunciando essa violência colonial, essa violência imperialista, né, e com certos tons ali de racismo também, que foi muito importante para que o empreendimento colonial tivesse sucesso, né, o empreendimento neocolonial na Ásia, né, o Said vai dizer, ele acontece em decorrência do orientalismo, e não o contrário. Não foi que aconteceu o empreendimento colonial e aí surgiu o orientalismo. Não, ele foi justificado de antemão pelo orientalismo. Então, nós vemos um papel ali do discurso orientalista primário para um investimento colonial, onde, diga-se de passagem, se foi colocado muito investimento material, muito dinheiro, muito armamento, né, vidas humanas, enfim. Então, outro dado que nós tiramos aqui desse trecho da página 32 do livro do chá
é essa denúncia do estereótipo colonial, né? Dessa fixidez, ele está denunciando aqui de que os asiáticos eles estão presos nesse estereótipo de que varia desde viver do perfume do lótus até se alimentar de ratos e baratas, né? E denuncia essa retirada do direito de autoafirmação. Se tiver uma batistaca aqui atrás de mim, é o meu vizinho de cima em obra. Trate como trilha sonora. Outro trecho interessante é este daqui da página 34. Essas páginas aqui, esse trecho entre a página 30 e 40 é só... eu ia falar a palavra feia, mas é só marretada mesmo, assim. É só o Kakuzo muito nervoso com as coisas que estavam acontecendo, com razão, né? Vamos lá. O imperialismo europeu, que não desdenha de levantar a absurda grita do perigo amarelo, não se dá conta de que a Ásia também pode despertar para o sentido cruel do desastre branco. Então aqui ele faz uma brincadeira, né, uma espécie de paródia, né, do perigo amarelo. Perigo amarelo foi esse nome dado carinhosamente, né, pelo Ocidente para o perigo que a Ásia poderia representar comercialmente, né? Então foi chamado assim de perigo amarelo, né? E ele desloca esse sentido de perigo amarelo para desastre branco, né? Vai chamar a influência e o imperialismo ocidental de desastre branco. E aí eu trouxe uma reflexãozinha, né, de que essa ansiedade japonesa, que inclusive o Kakuzo denuncia também no livro dele, né, essa necessidade que seus colegas de trabalho tinham em se identificar com a Europa, de mimetizar os costumes da Europa, tornou para os outros países asiáticos uma incorporação do próprio desastre branco. Então o Japão ele foi o desastre branco da Ásia naquele período, segundo o próprio Kakuzo. Né? Aqui eu trouxe uma imagenzinha do site Kimonochi Ceremony Maikoya, de como seria uma estrutura aí de uma sala de chá. Claro, né, pode variar bastante de uma sala para outra, mas normalmente é uma sala simples, pouco ornamentada, os poucos ornamentos que existem ali é a caligrafia que fica pendurada na parede e o arranjo floral. Mas essas são os únicos elementos de ornamento, né? Geralmente é uma sala muito sóbria, é uma sala muito simples, que o objetivo é a apreciação do chá, né? Pura e simplesmente. Aí a gente se pergunta, né? Mas por que que ele quis trazer a sala do chá, a cerimônia do chá, como representante, como síntese, como metáfora para a cultura japonesa? A primeira coisa que nós podemos notar é que existe uma crítica ao resgate do Bushido, que Bushido é o caminho do samurai, né, o famoso código de conduta dos samurais, né, que as pessoas adoram lembrar sobre samurais, né, Cauê? Brincadeirinha, tá? A gente se adora. E o Bushido, ele foi muito resgatado nesse período por certos setores ali do Japão, para que o imperialismo japonês, né, pudesse ser justificado. Então, um código de honra, de força, de virilidade até talvez, né? E ao contrário disso, o Kakuzo, ele vai dizer, vocês estão falando tanto sobre Bushido, mas eu quero falar sobre cerimônia do chá. Então, nós já vemos aqui um certo descontentamento com as políticas que o Japão estava tomando naquele período, com a imagem que o Japão imperial estava criando, né? Ali, ele lançou esse livro em 1906, vamos lembrar que em 1910, o Japão anexou a Coreia, né, o seu território. Então, estávamos ali num processo de construção de um imperialismo asiático, né, japonês, no caso, imperialismo japonês na Ásia. E um segundo dado para essa escolha da cerimônia do chá pode ser também entendida através de recorrer a um ritual para essas crises, né? Então nós temos ali uma crise que passa pela política, passa pela crise de identidade, passa por uma crise
artística, cultural, né, porque existiam várias escolas artísticas que estavam debatendo a nossa arte deve ser tradicional japonesa, ou nós podemos pegar inspirações do Ocidente também, sem que isso afete a nossa arte, ou não, a gente deve esquecer as nossas artes tradicionais e incorporar totalmente a arte ocidental no nosso território. Então, todas essas disputas estavam acontecendo, e no meio de toda essa instabilidade, todos esses debates, inseguranças e projetos ali não muito bacanas que o Japão estava tendo em relação aos seus vizinhos, né? O Kakuzo, ele recorre ao ritual. Ele se apega ao ritual, aquilo que pode ser controlado. Afinal de contas, um ritual ele é previsível, né? Nós temos ali várias etapas que devem ser seguidas cronologicamente. Cronologicamente, eu quero dizer sempre de uma mesma maneira, né? É claro. E que as outras etapas não podem ser puladas, elas devem ser sempre da mesma maneira, né? E isso traz uma sensação de segurança. Eu vou falar só o primeiro nome dele, porque eu não me atreveria a ler esse sobrenome, de jeito nenhum. O Richard, né? O meu colega Richard, que eu chamo pelo primeiro nome, ele vai falar que as performances rituais, as performances estéticas e as performances sociais estão intimamente relacionadas entre si. Então, recorrer a uma performance estética, que ao mesmo tempo é um ritual, para compreender o social, não é uma ideia tão descabida assim. Né? Não é uma hipótese tão distante da realidade. Né? Bom, agora falando um pouco mais sobre o Chanoyu, enquanto projeto estético, né? O Kakuzo, ele defende, mesmo estando Kakura no slide, eu insisto em chamar ele de Kakuzo, né? É muito meu BFF. Ele defende que o Chanoyu como síntese do modo de vida japonês, né? Como eu já adiantei para vocês. E esse projeto, né? Ele vem assim de uma intenção, carregado de uma intenção, de uma busca pelos seus próprios referenciais para a construção de uma identidade. Então, ao invés de nós buscarmos em países como a Inglaterra, como a França, os Estados Unidos, vamos buscar os nossos próprios referenciais para a nossa identidade, né? E aí, por isso, né, o Kakuzo vai ser considerado um nacionalista, um ultranacionalista, né? Mas nós já vamos questionar um pouco mais essas características atribuídas a ele. Segundo Kato Shuichi, no livro dele Tempo e Espaço na Cultura Japonesa, né, que geralmente as pessoas elas leem com muita razão, né, o Tempo e Espaço na Cultura Japonesa junto com o livro do chá, porque realmente auxilia bastante na compreensão ali, ou pelo menos de uma melhor reflexão sobre a fonte, né. Ele vai dizer que a sala do chá, né, esse espaço, né, enquanto espaço mesmo arquitetônico, ele se aproxima muito das construções rurais japonesas, né, porque ele fica ali no espaço do jardim, normalmente, como se fosse uma extensão do jardim, essa sala. Fica ali do lado de fora, mas ao mesmo tempo como uma extensão do espaço do jardim. E assim, essa sala do chá, ela se difere não como um ambiente de trabalho, né, não como um ambiente que você vai realizar atividades cotidianas, braçais, e nem de trabalho, mas como um lugar de apreciação estética. Né? E por isso ela se torna revolucionária, né? Na medida em que ela não busca uma lógica de produção, mas sim uma lógica de estética, de apreciação. Né? E ela busca, como ele vai dizer na página 199 do livro, né? Uma não afetação e a melancolia. Então, uma apreciação calma, uma apreciação melancólica até do cotidiano, e não produtivista, enfim, né? Não buscando prazeres, mas sim um outro estado mental, né? Que aqui ele atribui como não afetação e melancolia. E aí ele também vai destacar o valor estético do vazio, do silêncio, da imobilidade, né? Então, quem já assistiu tem no YouTube, dá para assistir, assim, cerimônias do chá acontecendo, é uma coisa extremamente silenciosa ali até, né? As pessoas conversam, mas são tópicos, até tópicos para as conversas são delimitados também, né?
para que não se estrague a experiência da performance estética. Então, ele vai destacar esses valores ali como contrários aos valores que nós temos como modernos, né, digamos, de você se divertir, de dar risada, de ter um momento ali okashi, né, mas sim uma experiência que vai trazer essa estética do vazio, do silêncio e da imobilidade. E por fim, né, ele também vai comentar sobre o refinamento estético presente nos detalhes, né? Então a composição, eu falei que não coloquei composição da parede, né? Mas é a composição da caligrafia que fica pendurada na parede, né? Então a escolha da caligrafia, a escolha das flores que vão estar no vaso ali naquele momento, das tigelas, né, que vão ser utilizadas, dos instrumentos que vão ser utilizados. Tem um livro chamado Mutsurus, que ele fala um pouco sobre essa coisa das tigelas, é um romance, né? E é bem interessante, inclusive. Tem gente que não gosta muito desse autor, mas eu acho legal. Pelo menos esse livro. Bom, então eu comentei, né, citei rapidamente sobre que existiam disputas narrativas naquele período, né? E elas advêm de certos elementos que estavam ocorrendo, de certos processos que estavam ocorrendo ali naquele momento em que o Kakuzo estava escrevendo, produzindo os seus livros, né? Vocês viram que a janela de produção dele, inclusive, foi bem curta, né? Produção de livros, tá? Porque ele escrevia para uma revista que ele mesmo fundou, né, de arte, que é o Koka. Ele também escrevia para jornais, enfim, para museus, né, para periódicos de museus, etc. Então ele tinha uma produção intelectual ali já bastante ampla, mas livros que ele vai lançar vão ser nessa janela ali entre 1903 e 1906, né? Então essa vai ser a janela de produção dele, bem curta. Mas nesse período em que ele estava escrevendo, aconteceu a guerra russo-japonesa pela Manchúria, né, a disputa pela Manchúria, e isso vai ser uma disputa muito relevante para as produções dele. Ele cita muito essa disputa, mas sempre em outros livros, tá? No livro do Char ele não cita, mas nos outros dois livros dele ele cita bastante esse livro, e que ele tinha uma posição um pouco mais nacionalista mesmo, sabe? Inclusive, ele vai falar de se defender dos ocidentais com armamentos mesmo, com guerra, né? Mas depois, no livro do Chá, ele traz uma outra ideia, né? Então, isso é uma provocação também, né? Por que ele mudou de ideia, ou se ele mudou de ideia, né? Não, mas enfim, essa guerra russo-japonesa, ela vai trazer esse sentimento ali para o Japão, né? De uma construção de uma identidade guerreira para o Japão. Então, os japoneses como salvadores da Ásia, né, com libertadores da Ásia e tudo mais, um grande modelo para os outros países asiáticos, né? Então tinha essa disputa dessa categoria do Japão enquanto país forte e um grande império. Ao mesmo tempo que nas artes, tínhamos ali duas escolas de artes principais, né? Com certeza existiam outras também, mas as principais vertentes, que eram o Nihonga e o Yoga. Essas duas escolas de arte, eu estou falando de escolas bem entre aspas, tá? É mais disputas mesmo do que uma corrente artística complexa, né? Mas disputas mesmo dentro das artes, em que o Nihonga ele vai defender uma estética tradicional japonesa, um resgate das artes tradicionais japonesas, e o Yoga vai defender uma inspiração e uma entrada de referenciais europeus para as artes, né? Em qual dessas o Kakuzo e sua escola estava defendendo, estava de qual lado ele estava? É muito difícil dizer. Inclusive, assim que ele morre, acontece uma coisa muito engraçada, meio tragicômica, né? De que assim que ele morre, a revista que ele mesmo fundou, o editor dele, estou supondo, né? É uma hipótese que seja o editor, porque o texto foi assinado anonimamente, de que, na verdade, essa escola que ele ajudou a fundar e que ele foi diretor, é uma escola muito confusa, que as artes elas são meio estranhas, elas não são nem modernas nem tradicionais, enfim, né, uma série de críticas aí.
Mas, enfim, essas duas escolas de arte, elas vão mostrar também essas disputas narrativas entre nacionalismo, entre um conservadorismo ali das artes tradicionais e a incorporação de artes estrangeiras, por assim dizer, né? E nós também temos ali o debate da comercialização da arte, né? Como eu falei, sobre o japonismo, né, da exportação das artes japonesas para o Ocidente, essa comercialização vai trazer novas problemáticas, né? Será que nós deveríamos estar vendendo todas as nossas artes assim, deliberadamente, e só para os ocidentais colocarem em suas estantes bonitas, em suas salas de jantar, sabe? Dizer como nós somos diferentes e exóticos, né? Então, todos esses debates, essas disputas estavam acontecendo ali, e é no meio dessas disputas que o projeto estético do Kakuzo entra. Mas então, quais eram essas propostas mais materiais, assim, mais diretas, sobre o que o Kakuzo acreditava para as artes japonesas? O que ele estava incentivando nas suas obras, na sua produção intelectual? E aqui eu estou extrapolando já o livro do chá, tá? Vários desses elementos estão presentes no livro do chá, mas, por exemplo, vários deles também estavam em Koka, que era a revista de arte dele, né? Então, primeiro de tudo, ele defende várias vezes, também no livro do chá, de um acesso universal da arte, né, que o Japão deveria disponibilizar para os seus cidadãos um acesso universal para todas as formas artísticas, e que só assim a arte nacional teria avanços significativos, que só assim a arte japonesa se desenvolveria. Então, ele defendia, inclusive tem uma frase bem famosa desse texto de abertura da primeira edição de Koka, em que ele fala que a arte japonesa deve ser a arte do povo, né? Para a pintura, ele comenta em Koka, que usar conceitos ocidentais, artísticos, né, tipo chiaroscuro, enfim, todas essas técnicas consideradas ocidentais, não iriam causar dano algum à arte japonesa, mas que é necessário, primeiro, recorrer aos seus próprios referenciais, antes de recorrer a referenciais externos, né? Então, uma busca ali por uma identidade que se autorreferencie, né? Nós também temos um certo toque de utilitarismo, tem alguns autores até que vão dizer que o Kakuzo ele é bastante alemão para um japonês, né? Ele defende que a necessidade de pensar uma arquitetura que atenda às necessidades japonesas, né? Que não tente imitar a arquitetura europeia, mas que tente atender às necessidades japonesas, do clima, e, enfim, de todas as coisas que afetam a vida dos japoneses, né? Então, uma estética que pense primeiro na utilidade da vida das pessoas, né? Bem como para os objetos exportados também. Então, não é só exportar coisas bonitinhas, nós temos que exportar coisas que podem ser úteis para a vida das pessoas e que as pessoas entendam que o que a gente produz é útil, e não é só bonito, estético, interessante, exótico, né? E aí, primeiro, né, ele defende, nas suas primeiras obras, uma inserção da arte do Japão em uma lógica regional, no leste asiático, né, então, espalhar a palavra da arte japonesa inserida primeiro no leste asiático, em sua história, em sua influência, e depois ele vai, no livro do chá, expandir isso para o nível global mesmo, né, então, o papel da arte japonesa no mundo, e não só no leste asiático. Então, como que a arte japonesa ela se insere na lógica universal da arte, né? Isso, inclusive, eu acho uma das grandes contribuições dele neste livro. Eu já estou encerrando, né? Até que eu falei bem rápido, né? Até com a garganta seca. As últimas provocações que eu queria deixar aqui com vocês são essas contradições e desafios que a gente encontra nessa fonte, né? Que nós nos deparamos com essa fonte, assim, considerando tudo que eu disse até agora, né? Que é esse personagem, né, o Kakuzo, como ultranacionalista. Isso é uma leitura justa ou isso é um uso do passado? Porque, assim, tem um texto bem famoso, que eu até citei do Clark, né, que ele vai falar, acho que se chama, é em inglês, né, mas numa tradução livre, seria o Kakura Kakuzo e a estética nacionalista. Eu acho que é isso.
em que ele vai falar sobre esse suposto nacionalismo do Okakura, né, do Kakuzo. E, assim, o meu posicionamento nesse momento da minha vida, né, é de que isso foi um uso, né, do filho dele, inclusive, né, vai ser um dos grandes responsáveis por isso, de resgate da imagem dele para um propósito de legitimação das ações imperialistas do Japão nos anos 30, né, ali durante a guerra. E também para anexação de territórios, né, enfim, expansão, mas o Kakuzo, a sua pessoa, nunca defendeu diretamente nenhum desses ideais, né? Embora ele tenha, sim, sido uma das pessoas que pregou esse excepcionalismo japonês, né? Isso, sim, é verdade, isso é muito perceptível, principalmente na obra dele, The Ideas of the East, se não me engano. Ele vai falar muito sobre o Japão como essa grande amálgama das artes asiáticas, né? Como se todas as artes asiáticas elas se pudessem ser sintetizadas na arte japonesa, né? Então, mas ele nunca também menospreza ou não compreende a importância das outras artes. Ele fala muito sobre a China, sobre a Índia, bastante sobre a Índia, mas quando ele vai passar um tempo na Índia. Pouquíssimo sobre a Coreia, mas mais para o final assim, da obra dele, ele vai entendendo também as contribuições coreanas na arte asiática. Então, aqui uma lógica, né, bem centralizada no leste ali asiático. No leste asiático não, né, porque tem a Índia também, mas da Ásia ali, dos países que ele mesmo pegou, né, e escolheu deliberadamente para dizer o que é uma arte asiática. E ele vai dizer que o Japão, ele pegou todos esses elementos, ele bebeu de todas essas fontes, e ele representa o que é a arte asiática. Então, assim, é de uma pretensão enorme, né? Então, ele realmente há de se entender que ele trouxe essa ideia do excepcionalismo japonês, né? Que até hoje é difundida, né? Do Japão como esse país excepcional, um país diferente de todos os outros países asiáticos, né, que o modelo de modernidade, né, essa ideia jamais do pós-guerra, né, da ocupação estadunidense, né, de o Japão como modelo asiático dos ideais do Ocidente e tal, né. Mas um ultranacionalista eu já tenho as minhas ressalvas, né. Existia ali um processo de ameaça da liberdade, da autonomia das artes, da cultura e da política japonesa, e o Kakuzo estava fazendo o seu papel de defender essa autonomia, né? Mas um outro nacionalismo eu já acho um tanto, até pan-asianismo eu também já acho bastante questionável, incutir essas ideias ao Kakuzo, né? Será que ele teve mudança de posicionamento no final da vida dele? Então, ele passa de uma pessoa que nas suas primeiras obras vai defender um posicionamento mais rígido quanto aos outros países, quanto aos países ocidentais, né, as potências ocidentais. Ele passa desse posicionamento mais rígido, como eu falei, para um posicionamento mais ponderado no livro do chá, né? Tem aquele clássico trecho dele em que ele compara. Seria legal se eu achasse aqui, né? Mas eu não preparei esse trecho, que ele é um pouquinho grande. Mas ele fala que o Ocidente e o Oriente, eles são como dois dragões que se lançam pela joia da vida e que estamos esperando pelo grande avatar para que restabeleça a paz entre esses dois dragões, entre essas duas potências grandes, né? Então ele tem uma posição mais ponderada, né, em relação, ele coloca em paridade, coloca em par de igualdade o Ocidente e o Oriente nesse trecho, né? E em todo o livro do chá, né? Ele vai citar, inclusive, vários vários artistas e plásticos e escritores, romancistas ocidentais como apreciadores do chá, como pessoas que entenderam o que é o caminho do chá.
Então ele tem um discurso mais ponderado, ele tem um discurso mais pacifista, digamos assim, né? E essa é a imagem que ele quer passar do Japão, né? Com o caminho do chá, com a cerimônia do chá, né? De um território que é capaz de ensinar ao mundo o que é paz de verdade, e não o caminho do guerreiro, né? Que é o Bushido. Então, será que o que causou essa mudança de posicionamento, se é que ela aconteceu, né? E aonde que ele está encaixado? Ele está mais para Nihonga ou mais para Yoga, né? Qual que era a via artística que ele defendia, que ele acreditava, que ele ensinava na escola onde ele dava aula, né? Enfim, deixo aí esses questionamentos com vocês. E, por fim, né, a bibliografia aqui que eu utilizei para este mini curso, estou disponível, disposta aí para enviar qualquer um desses textos que vocês tenham interesse, e muitos outros também, trocar figurinhas. Mas por hoje é isso. Cansei de falar. Falem vocês agora. E obrigada pela atenção. Obrigada, Beatriz. Tudo certo. Nossa, trouxe muita coisa. Então, assim, eu acho que foi bem legal a proposta que você trouxe aqui para gente. E o Cauê já está levantando a mão, mas vamos com calma, tá tudo certo. Ninguém precisa empurrar. Eu só queria dizer que quem quiser levantar a mão pode ficar à vontade, mas também quem quiser falar pelo chat, pode escrever aí enquanto a gente vai para o esquenta com o Cauê. Vocês vão pensando aí em outras perguntas para a Beatriz, porque a gente tem bastante tempo ainda. São 11h07 aqui pelo meu relógio. Então, assim, dá para conversar, dá para falar mal, tá tudo certo. Cauê, pode mandar. Meu Deus, vocês falam, vão pro esquenta com o Cauê, parece que eu Cauê, vou sem quinta massacrar a série. pessoa, gente. Sem quinta série, faça suas perguntas. Primeiro, assim, queria parabenizar a Beatriz, eu achei um mini curso com uma linha de raciocínio muito bem elaborada, super conciso e, enfim, muito bem montado, assim, muito bem pensado. E você falou com muita propriedade dos assuntos que você tocou, inclusive achei curioso porque esse lance do ornamentalismo eu não conhecia. Eu conheci o orientalismo, mas o ornamentalismo não, né? É, Queria te pedir para saber se você pode voltar uns slides um pouquinho. Primeiro ali, voltar. Peraí. Não, acho que era. Tinha um que falava da, da arte japonesa no leste asiático, algo assim. Acho que é depois disso. Acho que é mais pro final, na real. Acho que é. Comercialização. Não, acho que é depois desse. Peraí. Aí, a inserção da arte no Japão, do Japão em uma lógica primeiro regional do leste asiático e depois universal e global. Beleza. Aí você pode passar para suas provocações? Essa é a pergunta? Desculpa, eu perdi Não, o não. sentido dela. Eu queria retomar o ponto na minha cabeça Certo. para eu não falar. Ainda assim, eu arrisco falar bobagem, porque eu não conheço o assunto, mas, enfim. Até parece, tá se fazendo, né, Cauê? Não, eu não conheço, eu nem estudo Made, eu estudo o Japão, para mim, ele como objeto de estudo vai até 1868. Mas tá, passo para suas provocações, por gentileza. Aí, quanto à questão do ultranacionalismo dele, o que eu teria a te perguntar bem, primeiro eu queria dizer que às vezes talvez a gente possa fazer uma diferenciação entre ultranacionalista e imperialista, né? Talvez uma coisa não implique necessariamente na outra. Dito isso, eu não conheço a fonte. Você parece estar falando com propriedade do uso
do filho dele para, enfim, para fomentar um discurso ultranacionalista e etc. Mas, já que você colocou isso como um desafio, eu perguntaria primeiro como ele pensa a questão da arte japonesa distribuída para o leste asiático, difundida para o leste asiático. Como ele vê o Japão como realmente como um modelo, como amálgama de toda a tradição artística asiática, como mais ou menos no que você tinha falado ali, é essa a proposta dele? Eu estava anotando sua pergunta, tá? Por isso que eu estou olhando para baixo aqui. Ah, não, tranquilo. E aí, assim, aí uma recomendação, talvez, ali, mudanças de posicionamento ao longo da vida. Para saber isso, você provavelmente teria que ler, fazer uma análise de toda a produção dele, né? Então, Uhum. não quer dizer que você não possa dar uma pincelada nisso ao longo do mestrado, mas eu acho que se você quiser continuar trabalhando com ele, possivelmente no doutorado, talvez já seja uma porta de entrada, assim, uma questão inicial e tal, porque agora eu acho que talvez seja difícil conseguir uma resposta fixa para isso, né? Sim. E quanto à última provocação, eu realmente me pergunto se, assim, pelo que você descreveu, ele me parece não estar em nenhum desses espaços integralmente, sabe? Então, eu não sei se vale botar ele em um ou em outro, assim. É, me parece uma figura bastante única, mas enfim, passando em termos de pergunta, eu perguntaria primeiramente como ele coloca a arte japonesa com relação ao resto do leste asiático, como ele lida com o leste asiático com relação ao Japão. Eu acho que isso pode ajudar a responder se a gente pode ou não considerar ele um ultranacionalista ou não sei, ultranacionalista é assim, o que diferencia um nacionalista do ultranacionalista, né? Então, a gente começa a pegar termos que eu não estou dizendo que está errado, tá? De modo algum. A gente usa o nacionalismo japonês e tudo mais, mas é um termo carregado de certas conotações específicas e tal. Então, não sei. Talvez também caiba perguntar, tal, o que é um nacionalista e até onde vai o nacionalista para quando começa o ultranacionalista, sabe? E que implicação isso tem, por exemplo, com ser imperialista ou pró-imperialismo, etc. E aí, assim, eu sei que durante o período imperial japonês, período do imperialismo japonês, no caso, para não confundir com o período dos imperadores da antiguidade, etc., o Bushido foi muito mobilizado como um discurso que é uma invenção da, da modernidade, inclusive, né? Mas como um discurso para fomentar o nacionalismo nos japoneses e tal. E eu estava lendo Oleg Benesch, que é um autor que faz toda uma leitura crítica do Bushido e da construção do Bushido como uma tradição inventada na modernidade. Ele cita o Kakuzo. Eu até te mandei um dos trechinhos, não sei se você lembra, eu te mandei esses dias, olha só quem apareceu no texto que eu estou lendo. E ele cita como um contraponto, né,
a essa tomada, a essa instrumentalização dos discursos do Bushido. Mas você falou que ele ainda assim é usado para fins ultranacionalistas, né? Presumo para fins imperialistas também, etc. Então eu queria saber como a obra dele é usada vis-à-vis Bushido, assim, como eles conseguem harmonizar essas duas coisas. E por último, eu daria uma recomendação que eu não sei quão útil vai ser para você, porque isso vai depender de quanto você vai querer se demorar no seu trabalho para falar da questão da restauração, revolução, whatever, made, e da abertura para o Ocidente, do incidente ali do Matthew Perry, etc. Porque dependendo de quanto você for se demorar nessa questão, talvez eu fosse recomendar algumas outras leituras que mostram que o Japão já estava assim em um século de incidentes com potências europeias e já estava bem a par do que estava acontecendo, né? E já havia várias discussões pipocando no Japão, assim, com eles dizendo, putz, a gente, esses caras estão vindo com os navios diferentes, aí a gente precisa modernizar nosso exército, precisa modernizar nossa forma de combater, precisa buscar, enfim, aí a gente tem alas conservadoras, alas progressistas e etc., mas em todas as alas a gente encontra gente defendendo que o Japão precisa buscar essas tecnologias ocidentais, né, mesmo que seja para defender o Japão da ameaça do Ocidente, né. Então a gente vê, por exemplo, antes mesmo do Perry, eles já estavam importando massivamente manuais de guerra alemãos, primeiro franceses, depois alemães, prussianos, né, e tentando estudar o drill ocidental ali, o compasso de marcha em regimento e etc. Tem um livro maravilhoso sobre isso, talvez ele só já sirva, que é o From Samurai to Soldier, que fala justamente de todas as reformas militares do Japão e tentativas de reformas militares e debates sobre reformas no século XIX, do fim do Edo até até a formação de um exército nacional moderno, né? Mas assim, ele não vai tratar só sobre as reformas militares de modo formação de exército, tal. Ele fala de trocas de ideias e debates que estavam ocorrendo, né? Então, talvez seja um livro que possa te interessar para ver esse panorama mais prolongado, assim, porque às vezes a gente pega. Eu não estou dizendo que você fez isso, tá? Mas há o risco de a gente cair no erro de falar, o Japão ficou totalmente fechado até o Perry chegar e forçar o Japão a abrir as portas. E assim, não é que o Perry não cometeu um ato violento ali de diplomacia da canhoneira e etc., mas o Japão já estava ciente, já havia um histórico de incidentes com outras potências, né? Então o Perry ele é meio que a gota d'água num século e meio, mais ou menos, de incidentes que vão se acumulando assim e que vão causando reflexões no Japão internamente, né? E que vão causando rebuliço nos domínios também e tal, que inclusive é uma das coisas que vai gerar desavenças políticas entre determinados lados e tal, e que ajuda a culminar num certo separatismo de Choshu, Tosa e, enfim, os domínios que ajudaram a derrubar o Bakufu depois, né? Mas, enfim, desculpa ter falado muito. As perguntas seriam essa da harmonia, da harmonização que possa ter havido ou não, não sei, no discurso ultranacionalista ali, no período ultranacionalista, entre o Bushido e a obra do Kakuzo.
e como ele vê mesmo o resto da Ásia no geral, enquanto vivo ainda. E muito obrigado. Mais uma vez, parabéns. Nakita, você acha melhor já responder agora ou espero você falar também? Eu vi que você levantou a mão. Não, eu vou. Como nós somos conhecidos aqui, eu levantei a mão para lembrar o Cauê que a gente tinha tempo. Então, assim, com todo carinho, tá? Mas você fica à vontade para responder, Cauê, literalmente com todo carinho, só para a gente ver se dá tempo também de outras pessoas participarem. Porque, honestamente, falando sinceramente, eu perdi a conta de quantas perguntas você fez. E eu estava anotando. Mas tudo bem, Beatriz, é com você, pode ficar à vontade. O pessoal do Japão sempre tentando boicotar, né? Eles vêm aqui, ficam falando no nosso ouvido, querendo deixar a gente confuso. Brincadeirinha, tá, Cauê? Com todo amor e respeito aqui entre União e Japão. Muito obrigada pelas perguntas, pelas observações. É sempre muito legal conversar com você sobre esses assuntos. Bom, acho que a primeira pergunta que você fez foi em relação ao Japão, como que o Kakuzo posiciona o Japão em relação aos outros países do leste asiático, e depois eu falei até que, não só o leste asiático, né, porque ele inclui a China, ele inclui a Índia também, né, então, na Ásia, né, como é que ele vê o Japão, o papel do Japão, da arte japonesa nesse território asiático, né. E assim, existe uma mudança, como eu falei, né? Existe uma trajetória ali intelectual dele, em que primeiro, né, ele começa a sua carreira assim como pesquisador da arte, viajando por muitos países asiáticos, né? E catalogando, inclusive, ele foi um grande curador e catalogador de arte, principalmente artes plásticas, em vários países diferentes da Ásia. E depois da Europa, quando ele vai conhecer, não catalogar, né, mas para conhecer a arte europeia. E assim, existiu algumas fases ali do pensamento dele, né, em que ele vai defender coisas um pouco diferentes, assim, ou digamos, sei lá, ele foi meio que desenvolvendo mais o pensamento dele em relação a essa temática, né. E eu diria que ele vê o Japão como uma síntese da cultura e da arte asiática, sabe? A Ásia ali enquanto um território de trocas artísticas, filosóficas, até espirituais, né? Porque ele vai falar muito sobre confucionismo, taoísmo, principalmente, assim, o livro do Chá tem muito de taoísmo e também de zen budismo, enfim, né? Então ele vê eu diria que ele vê a Ásia como um território de trocas e o Japão como uma espécie de terra abençoada que recebeu todas essas influências de tudo que é mais maravilhoso na Ásia. Assim, bem pretensioso mesmo, sabe? Mas não existe pelo menos na documentação que eu conheço, tá? Sei lá, vai ver que ele falou pro fulano de tal um dia que ele acha que o Japão é o grande libertador da Ásia. Mas assim, na documentação que eu tenho acesso, eu não encontro nenhuma pretensão dele, assim, de colocar o Japão como um grande dominador, o Japão como um grande guerreiro asiático que deve ser um modelo para todos os outros países, sabe? Como mais tarde ele foi interpretado, sabe? Eu não vi, né? Talvez seja realmente um equívoco meu, sabe? E quando eu vejo pessoas fazendo esse tipo de crítica, eu não vejo elas trazendo muitas provas, assim, tipo, materiais para sustentar esse argumento, sabe? E aí, eu já vou para a sua segunda pergunta, que é como que a obra dele foi ali surrupiada para o imperialismo japonês, né? Eles usam muito daquele livro dele que eu até coloquei aqui que ele foi escrito em 1904, mas foi lançado mais posteriormente no Japão, que é The Awakening of Japan. Esse livro, ele foi muito utilizado assim como um grande manual do que deveria ser o Japão, sabe? Tipo, num contexto que o Kakuzo já estava até morto, sabe?
E eu não me lembro se é neste livro ou se é no The Ideas of the East, que a primeira frase do livro é The Asia is one. Ele começa com essa frase, a Ásia é uma. E aí, essa frase tem todo um debate. Cara, essa frase, ela, assim, inspirou tantos artigos, sabe? Porque é a frase que dá o lema para o panasianismo, que de alguma forma se relaciona com o excepcionalismo japonês, que de alguma forma se relaciona com o Japão sendo o grande libertador da Ásia e tomando territórios, enfim, sabe? E existe, eu li um texto, eu não vou me lembrar agora qual que é, mas eu posso depois tentar passar para quem se interessar. É um texto em que o autor ele vai se debruçar sobre essa frase e vai dizer que, na verdade, ela foi escrita The Asia is One, com o One escrito em minúsculo. O-N-E, minúsculo, normal. Mas quando ele vai ser relançado, vai ser cooptado nos anos 30, o One ganha uma letra maiúscula. Isso é muito significativo. Reescrevem o texto dele, sabe? Coloca o one com letra maiúscula, começando com letra maiúscula, como se fosse uma categoria de um estado, sabe? Ganhasse uma lógica de nome próprio. E aí, isso sim, né? Tipo, quando eu li, inclusive, esse livro dele, eu interpretei dessa forma também, que ele estava querendo dizer que a Ásia é uma enquanto uma unidade que pertence ao Japão, ou que pelo menos deveria ser representada pelo Japão. Mas, na verdade, quando você, pelo simples fato de você entender, sabe, quando você tem acesso, né, a esse argumento de que ele escreveu originalmente com letra minúscula, o texto muda de sentido, daria o que ele diz em diante, sabe? Que aí ele fala sobre a Ásia, na verdade, como um território que pertence a todos os asiáticos. O Japão pertence aos outros países e os outros países pertencem ao Japão, porque é uma grande unidade espiritual, cultural e ideal que ele tinha na cabeça dele, sobre o que significava irmandade entre povos, sabe? E, enfim, né, usos para todos os fins, né, foi um uso posterior dessa obra dele, né? Então, seria por esse viés. Esse é o argumento que os imperialistas mais tarde vão resgatar o Kakuzo como um ultranacionalista, como um panasianista, enfim, sabe? Não sei se eu respondi totalmente as suas perguntas, né? Se eu tiver deixado alguma coisa, você me avisa. Não, eu acho que deu conta de responder, e eu acho que você trouxe uns elementos interessantes, como essa mudança do O, do minúsculo para o maiúsculo, né? Tem um outro livro do Amino Yoshihiko, Rethinking Japanese History. Tem um capítulo que ele fala sobre como o Japão, como o modo que o Japão vê a China foi reescrito, e etc. Talvez também possa interessar, não sei. Eu posso te mandar depois junto ali, só me fala, manda os PDFs que tu falou lá. Mas eu acho que assim, você está bem no caminho certo. Eu não vejo essas provocações que você fez. Eu acho que você já está bem encaminhada nela. Insira aqui tudo um supostamente, antes de tudo que eu falei, tá? Não falei, mas está inserido aí, posteriormente. Ah, tudo certo, Beatriz, não se preocupe. Uma coisa que você fez muito bem foi referenciar as suas biografias. Então, assim, tudo faz muito sentido. E eu concordo com o Cauê, realmente, você parece ter muita propriedade sobre esse tema. Eu tinha uma pergunta, eu acho que ninguém ainda botou mais coisa no chat, então, gente, por favor, deem uma animada aí, a gente ainda tem um tempinho, tem meia hora aqui ainda. Então, a hora é essa de perguntar coisa pra Beatriz, tá? Depois, saindo daqui, a gente vai fechar a sala, ela vai almoçar, e aí só Deus sabe quando ela vai olhar o e-mail. Brincadeira, gente, podem mandar e-mail se vocês precisarem. Eu acho que pode, né? Pelo menos o e-mail é dela, mas enfim. Mas tudo bem.
Eu tinha uma pergunta, enquanto o pessoal vai pensando aí, mas acho que você acabou de responder ela. O Cauê foi bem na direção da minha pergunta, e eu acho que você respondeu ela ainda mais quando você respondeu a dele, né? Que era exatamente sobre essa questão dele ser pensado como ultranacionalista na década de 30 do século XX. E eu gostei de como você trouxe essa provocação, se era realmente isso, ou se era uma questão de usos do passado, né? Porque o uso do passado é uma preocupação que todo historiador tem que ter quando a gente pega as nossas fontes. E a minha pergunta ia ser exatamente sobre se você, lendo o livro do chá, eu pensei em especificamente o livro do chá, né? Mas você falou sobre o The Awakening of Japan, que se você lendo o livro do chá, você encontraria alguma argumentação na escrita do próprio texto que ajudasse nessa argumentação de que ele sim é um ultranacionalista, foi um ultranacionalista, ou não, se tivesse alguma passagem que efetivamente provasse ou argumentasse que ele não era um ultranacionalista e que foi o uso do passado. Mas eu acho que essa explicação que você deu sobre a tradução do minúsculo para o maiúsculo, ela é exatamente um indício desse uso do passado. Então, assim, na real, você já me respondeu. O negócio, se você quiser complementar também, fica à vontade, mas se não quiser, você literalmente já respondeu. Eu tinha, e aí, durante a fala do Cauê, né, durante os comentários que ele trouxe para você, que foram muito pertinentes também, eu fiquei pensando sobre a questão que ele levantou sobre a mudança ao longo da vida, ou no fim da vida, como você colocou no slide. De como saber, né? Como é que você conseguiria saber se ele realmente mudou algo ou não? Eu achei interessante no minicurso que você traz outras obras dele, além do livro do chá. Mas você também diz que ele foi fundador de uma revista, né? Se eu não estou enganada. E que a janela de escrita de livro dele é pequena. Mas eu fiquei interessada se a janela de escrita de artigos dele não fosse maior. E aí, porque eu acho que isso talvez possa te ajudar dessa questão da mudança no final da vida. Porque até hoje isso acontece, né? Mas no século XX, especialmente, as pessoas se batiam muito por revistas, por meio de arquivos de revistas, né? Então, artigos, não arquivos, enfim. Então, um escrevia uma coisa, aí vinha outro querer rebater, e aí, assim, era um metendo dentro na cara do outro, chamando de idiota, por meio de artigos de revista. Então, se não temos artigos de revista ou da revista dele, o que ele possa ter publicado em revistas internacionais, e aí, se você não conhecer também, não tem problema, mas eu acho que seria um caminho legal na sua pesquisa, principalmente se você quiser levar ele mais para frente, que talvez a gente possa ter alguma pista sobre posicionamentos dele, por meio de trocas de artigos de revista que ele possa ter debatido, ou não, pode ser que ele não debateu e eu estou aqui viajando, mas como intelectual internacional, eu acho difícil que, do século XX, né, do início do XX, eu acho difícil que ele não tenha publicado em pelo menos alguns periódicos. Mas, enfim, a minha sugestão e minha provocação é por essa questão, assim, se a janela dos livros é pequena, como é a janela dos artigos? De obras de escritas menores que talvez mostrem mais diretamente um posicionamento político dele. E assim, obrigada já de antemão. Obrigada, Nakita. Bom, assim, tem bastante coisa, né, produzida por ele para periódicos, para, como eu falei, a revista dele, a própria revista dele, né? O problema é que o meu japonês não é tão bom assim e não tem muitas traduções, sabe? As poucas que eu encontrei em inglês, eu ainda estou tentando escolher quais são realmente importantes para a pesquisa, né? Quais realmente vão ajudar. Então, nesse processo de seleção ali de documentação, que ainda assim não é muito extensa, para falar a verdade, sabe? Tem pouquíssima coisa traduzida que eu, pelo menos, consegui encontrar, né? Uma das poucas que me deixou muito feliz foi esse texto do Coca, que é da primeira edição da revista dele, que traduziram, acho que foi algum pesquisador aleatório
da Universidade do Havaí, muito obrigada para ele. Meus agradecimentos por ter traduzido esse texto. Mas, com certeza, ele produziu bastante, né? Acho que a a graduação que ele fez, a universidade que ele fez, ele era adolescente. E ele produziu toda uma... É isso mesmo. University of Honolulu Press. Que inclusive fofoca, né? A esposa dele quase tacou essa pesquisa dele no fogo, porque ela estava brava com ele, discutiram e tudo mais. E ele já produzia sobre arte japonesa, desde muito jovenzinho, né? Então, assim, tem, com certeza, sabe? Mas o problema é realmente a minha limitação, assim, de linguística mesmo, né? De idioma, que é enfim, né, é uma barreira que todos nós que estudamos nas sociedades asiáticas vamos nos deparar, né? Mas, assim, com pouca documentação que eu tenho, né, que eu já tive a oportunidade de analisar, eu vejo uma mudança, talvez, assim, suave, sabe, de percepção ali, e eu atribuo muito realmente o fim da vida, assim, sabe? Tipo, ele não estava velho, mas ele estava frágil de saúde. E ele vendo ali que as vias, sei lá, que as vias militaristas do Japão não estavam tomando um caminho muito legal, muito bacana, ao mesmo tempo em que ele não poderia perder o patrocínio do Império para poder continuar viajando e pesquisando, né? Ele adotou uma posição mais pacifista no final da vida, sabe? Vendo que, uma hipótese totalmente interpretação minha, né? De que o caminho que ele estava seguindo ali no início da carreira dele, assim, dos posicionamentos dele, estavam tomando consequências sórdidas, né? E tem muitos pesquisadores que vão atribuir, inclusive, essa mudança de perspectiva, até política, né, dele, quando ele fica um tempo na Índia. Ele começa a militar ali pela libertação da Índia, né, da ocupação britânica, né? Ele vai conhecer ali várias pessoas militantes da causa, ativistas da causa e tal, e ele vai, inclusive, escrever um dos livros dele ali na Índia. Então, provavelmente ali ele ganha, né, esse contorno mais anticolonialista, né? E talvez ele estenda essas críticas ao próprio Japão. Mas, como eu falei, né, é muito difícil, tipo, imaginar que ele teria um posicionamento muito firme em relação a isso. Assim, não, mudei de ideia e agora eu acredito que é isso, sendo que ele era patrocinado pelo Império para custear a sua pesquisa, sabe? Como é que ele iria simplesmente criticar ali o Japão, sabe? Tipo, então é isso, o que eu tenho de documentação, eu entendi uma certa, talvez uma evolução ali do pensamento, talvez mais uma ponderação sobre os ideais dele, né, com o que eu tenho disponível. Se alguém, pelo amor de Deus, achar mais alguma coisa, mandem no e-mail. Muito obrigada pela resposta, Beatriz. Maria Helena, acho que é com você agora. Então, tá dando para me escutar? Então, tem uma pergunta no chat, que é da Stephanie Kraus. Bom dia, Beatriz. Obrigada pela exposição e parabéns pelo curso. Minha pergunta é breve, simples e nada intelectual. No prefácio do livro, o Honsai Gentsu Sen fala que o Kakuzo teve que abandonar os cargos dele no governo por conta de uma indiscrição. Você saberia dizer que indiscrição foi essa? Muito obrigada pela sua pergunta, Stephanie. Nossa, eu queria tanto, assim, que alguém perguntasse isso, porque quando eu li o livro do Chá a primeira vez, foi assim, vários anos atrás, e eu li também essa introdução e eu fiquei super curiosa, e eu sei responder a sua pergunta, e ela é muito engraçada. Ele era diretor dessa escola que eu citei aqui, né, que ele ajudou a fundar, a Escola de Arte de Tóquio. Ele foi cofundador e diretor de lá, né, presidente de lá. E ele perdeu esse cargo
porque ele simplesmente ficou com a esposa de um dos colegas ali de trabalho dele, sabe? Que era um cara muito importante, assim. E era a esposa grávida do cara. Então, essa é uma das fofocas mais, assim, interessantes da vida do Kakuzo. Ele pegou a mulher, teve um caso, né? Foi uma coisa feia falar pegar a mulher, né? Teve um caso amoroso com a esposa de um dos fundadores, de um dos sócios ali da escola. E aí, por isso, né, ele perdeu vários cargos, ele não perdeu só esse cargo de presidente, ele também, acho que, se não me engano, ele saiu também do cargo de ministério dele. Tipo, ele foi assim, foi uma fase bem sombria na vida dele, mas assim, foi um caso muito intenso, né? Depois eu li alguns textos de pessoas que são tão fofoqueiras quanto eu, né, de historiadores, que assim, esse assunto não tem assim qualquer relação muito grande, a não ser o que afeta a carreira dele, né? Que a carreira dele começou a entrar um pouco de declínio depois disso, né? Ele teve que fundar outra escola, se endividou, tudo mais, né? Mas, assim, tirando isso, não tem muita relação, assim, com a vida, da produção dele. Mas tem alguns historiadores que, tipo, eles fizeram um grande papel social de se aprofundar mais nessa história, né? E aí, tipo, tem coisas meio sórdidas, assim, tipo, de essa mulher querendo morar com ele, e a esposa do Kakuzo ficando muito brava com essa situação toda, mas na verdade ela se irritava mais com o fato de que ele era muito beberrão, e aí você descobre que ele era muito farofeiro, gostava de festa e bebida e tudo mais, né? Então, assim, é por isso. Foi um caso extraconjugal ali com uma mulher casada, e essa mulher casada era casada com um cara que era muito próximo dele, e, enfim, é isso. É uma indiscrição, realmente. Obrigada a você pela pergunta. Bem, gente, mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa a mais para a Beatriz? Temos uns minutinhos ainda. Desculpa. Temos No uns chat, minutinhos ainda. nada Diga. ainda de pergunta. Não, no chat ainda não apareceu nenhuma outra pergunta. E a lista de presença também já fixei no chat para Muito responder. obrigada, Maria. O Cauê. Cauê, só um segundo, só para, já que a Maria já colocou a lista de presença, só vou pedir, pessoal, por favor, preencham com atenção a lista de presença, porque nós temos recebido muitos preenchimentos de várias listas com e-mail ou nome digitados errados. Sabe o corretor ortográfico do celular que sacaneia a gente tentando? Então, é isso. Então, assim, para a gente não ter problemas depois, tá? Para a questão de certificados, por favor, preencham com atenção, leiam antes de enviar. Cauê, pode falar. É que eu estava lembrando que ela são dois pontos breves. Uhum. Em algum momento, Beatriz, você falou que ele fala da importância do ritual. E pode ser um tiro completamente fora da curva, mas a gente pode retomar isso até os Analectos do Confúcio, onde a presença do ritual é um elemento que traz a civilidade entre os pares e tal, e acalma os espíritos e etc. Então, por exemplo, o que é um funeral, um velório? É um rito para a gente aprender a lidar com a perda, com a morte, etc. Né? E assim todos os outros ritos. Né? Então, a questão do ritual é muito presente no pensamento confucionista, que influencia o Japão ao longo de toda a sua história. Né? Não vou fazer afirmações de que ele está puxando isso do Confúcio, nem nada disso, mas foi algo que eu pensei na hora e esqueci de comentar. E aí você tinha falado que tem um debate enorme daquela frase "The Asia is one", e que você não encontrava muitos argumentos, que o pessoal que queria puxar para o panasianismo geralmente defendia essa posição, mas não dava argumentos muito sólidos, certo? Então, eu diria que assim, você já tem
um material nas mãos para outro trabalho, quem sabe, porque Porque já não basta um, né, Cauê? não, mas assim, a vida continua, né? Os trabalhos não acabam até a morte. Porque assim, Disse ele em tom de ameaça. talvez você possa justamente dialogar com, eventualmente, seja no artigo, seja no doutorado, seja em algum outro momento da vida, talvez você possa justamente dialogar com esse pessoal que põe ele no rol dos panasianistas aí e tal, trazendo suas críticas e seu contraponto, né? Porque você falar o que eu tô, isso daqui é hipótese minha, etc e tal, é hipotético, supostamente, etc. Mas historiador tem que lançar hipóteses, né? Depois você vai fundamentar elas no seu texto e tal. Mas, enfim, para mim, assim, você que acabou de entrar no mestrado tá, nossa, avançadíssima, sabe? Eu achei impressionante a sua apresentação. Quero reforçar os parabéns, assim. E eu acho que sua pesquisa está bem adiantada. Obrigada, Cauê. Assim, ele traz várias referências religiosas, filosóficas para a prática do chá, né? Inclusive até não acrescentei isso no mini curso, mas ele não se refere tanto à cerimônia do chá, ele se refere mais a chaísmo. Ele cria um neologismo aí, né? Um chaísmo como uma filosofia de vida, né? Que tem influências aí de diversas correntes filosóficas, religiosas, artísticas do Japão, né? E aí tem um trecho dele desse livro do chá que mostra, inclusive, tipo, o projeto estético dele, né, que acho que pode, inclusive, ajudar a responder alguns questionamentos aí. Ele diz assim: a simplicidade do aposento do chá e sua insubordinação à vulgaridade o transformam num verdadeiro refúgio contra as vicissitudes do mundo externo. Ali, somente ali, podemos nos consagrar à imperturbada adoração da beleza. No século XVI, o aposento do chá proporcionou trégua muito bem-vinda ao labor de guerreiros ferozes e estadistas engajados na unificação e reconstrução do Japão. No século XVII, o desenvolvimento do formalismo rigoroso do governo Tokugawa ofereceu a única oportunidade possível para a livre comunhão de espíritos artísticos. Diante de uma importante obra de arte, não havia distinção entre senhor feudal, samurai e cidadão comum. Hoje, o industrialismo dificulta cada vez mais a verdadeira expressão do refinamento do mundo inteiro. Mais que nunca, não estaríamos necessitando do aposento do chá? Então ele está falando aqui de um mundo ideal, né, de uma corrente idealista, de uma união, né, diante de uma expressão artística, de uma apreciação artística que não veja classe, que não veja cultura, que não veja etnia, mas uma contemplação universal da arte, né? Aí eu não sei, realmente, eu não entendo tanto de confucionismo, vou admitir, sabe? Confucionismo e tal, tipo, não é uma parada assim que eu tenha pesquisado com... Eu sei alguma coisa de Zen budismo, né? E alguma coisa de taoísmo, mas confucionismo realmente já não muito. Mas aqui eu vejo mais uma tendência universalista mesmo, sabe? Ele era um cara que estudava muito, eu descobri isso depois, né, recentemente, inclusive, que ele estudava muito filosofia alemã, assim, né, e muitas pessoas vão dizer ali de que ele bebeu muito de correntes filosóficas alemãs, né, e isso é uma coisa que eu descobri recentemente, né, então não sei dizer até onde também isso afeta, né, o que o A tem a ver com B, né, para não dizer uma coisa mais... Que é isso? Tem coisa legal também. Mas eu leio mais, nesse momento, né, da pesquisa, eu leio mais esse posicionamento como realmente uma necessidade de colocar a arte japonesa, de pegar uma filosofia, de inventar uma filosofia, talvez, né, japonesa, chamada chaísmo,
que visa o posicionamento da arte japonesa num contexto global, de um modelo que pode ser interpretado como uma filosofia da arte, sabe? Uma filosofia estética, que se estende do Japão para o mundo, né? Enfim, e aí os motivos pelo qual ele escolheu o caminho do shaísmo para isso, né? Eu apresentei algumas vias aqui, mas podem ter muitas outras, né, que não estão ao alcance nesse momento. Obrigada, Beatriz. Se ninguém tiver mais nenhuma questão, eu acho que a gente pode começar a se encaminhar para o fim. Não sei, acho que no chat não apareceu mais nada, né, Maria? Então, Por enquanto ainda não apareceu nada ainda. então Muito beleza. obrigado, Se ninguém tem mais, se ninguém tem mais nenhum comentário para Beatriz, ou nenhuma pergunta, eu vou iniciar nosso protocolo final para ficar bonitinho, né? Enfim, então vocês me dão licença que eu vou ler, porque eu não lembro de todo ele, mas tudo bem. Com isso, nós encerramos, então, este mini curso, novamente agradecendo a Beatriz pela excelente aula. Gostaria novamente de agradecer aos ouvintes que se dispuseram a estar aqui nessa manhã com a gente. Lembrando que, segundo o cronograma previsto na nossa convocatória do evento da Semana de Afras, os certificados dessa atividade serão enviados por e-mail até o dia 31 de julho, como eu falei, pedindo para todo mundo que preenchesse corretamente os dados no formulário de inscrição. Depois dessa data, se o certificado não chegar, vocês podem mandar sempre um e-mail para o Geafras, no nosso endereço de e-mail está lá no Linktree da bio do nosso Instagram, depois do 31 de julho, viu, gente? Porque vocês mandaram antes e realmente não vai ter recebido. Mas, em parênteses, meu. É brincadeira, gente. Pedimos que não se esqueçam de acessar também todos os formulários de presença em todas as atividades, tá bom? Cada atividade vai levar um certificado específico do evento e, posteriormente, fiquem atentos à sua caixa de spam, porque a gente manda muito e-mail junto, então, às vezes, pode correr, né, para o spam. Antes de encerrar essa sala, nós convidamos todos vocês a continuar conosco nas demais atividades de hoje. Hoje nós ainda temos as 5 últimas mesas de comunicação oral, a partir de 1h30 da tarde, são online, todos os ouvintes já receberam os links de acesso. Depois de tarde, às 15h45, nós teremos o nosso último minicurso, que vai falar sobre construção do feminino na Índia. É um minicurso híbrido. Quem estiver em Curitiba e quiser vir assistir na UFPR com a gente, vai ser na sala Professor Homero de Barros, no primeiro andar do prédio Dom Pedro I, campus Reitoria, da Universidade Federal do Paraná. Bem como a nossa conferência de encerramento, que vai começar às 19 horas, nós teremos uma recepção a partir das 18h40, com uma mesinha de algumas delicinhas que o grupo preparou com muito carinho para os nossos participantes. E é isso aí, Cauê, você não vai ter porque você não vem. Mas assista online, viu, Cauê? E nós teremos os nossos 2 palestrantes convidados, um professor do UFPR, o professor Hector Guerra, e o professor Emiliano Unzer, da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, pessoal, sem mais para o momento, novamente, muito obrigada, Beatriz, pela presença, pela excelente aula, sim, foi fenomenal. Muito obrigada a todo mundo que veio e compartilhou algum comentário com a gente. E é isso, eu vou pedir para o professor Otávio finalizar